Olá, bom dia meu irmão, minha irmã. Vamos estudar a lição número 9. Hoje é quinta-feira, 27 de novembro. A terra restaurada. Pergunta número 6. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? Para responder a esta pergunta, você vai precisar fazer as seguintes leituras: Jeremias 24, verso 6, Jeremias 31, verso 16, Ezequiel 11, verso 17, Ezequiel 28, verso 25, Ezequiel 37, versos 14 e 25. E no final da lição eu vou apresentar aqui a resposta sugestiva. Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física dela. Quando confessaram seus pecados, se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à sua terra como um sinal de restauração. Ou seja, ele ainda era seu Deus, mesmo na ausência da terra. Deixa eu dar uma pausa aqui e aproveitar e convidar você. Procure aí no canal aí, tem postado aí, eu tenho postado os capítulos, se não me engano eu postei por último, é o capítulo 6 do livro Como Jesus Tratava as Pessoas. E no capítulo 6 tratou ali como Jesus tratava os pecadores conscientes ou inconscientes. E me lembrei aqui agora nessa fala aqui. Ou seja, independente, né? Ou seja, ele ainda era seu Deus, mesmo na ausência da terra. Independente do pecado que você tenha cometido, no caso deles aqui, de possuírem ou não a terra, né? Independente, Deus ainda continuava sendo o Deus deles. No livro, acesse lá, procure aí no canal aí que você vai encontrar aí o capítulo 6. O capítulo vai falar sobre isso. Independente dos seus pecados, Deus continua sendo o seu Deus. É lógico que Ele quer que você deixe os pecados. Eu acho que foi na lição de segunda, eu até mencionei ali o encontro de Jesus com Maria, onde ele diz para ela: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Mas independente dos meus e dos seus pecados, Deus continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai. Vamos lá? Entretanto, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional. E para termos uma base bíblica para afirmarmos isso, né, de que a promessa de Israel possuir a terra estava ligada com uma condição, ou algumas condições, né? Está aí na sua lição, acredito que você tenha a lição física, né? Deuteronômio, mas se não tiver eu vou te dar aqui as passagens. Você pode confirmar isso, essa condição, né? Em Deuteronômio 28, versos 63 e 64, Josué capítulo 23, versos 13 e 15, 1 Reis capítulo 9, verso 7, 2 Reis capítulo 17, verso 23, Jeremias capítulo 12, do verso 10 ao 12. Da mesma forma, a promessa de reassentamento e prosperidade na terra após o exílio babilônico, né? Os 70 anos que eles ficaram em Babilônia, também dependia
de condições. Então, o reassentamento, a volta deles para a terra prometida, após os 70 anos de exílio em Babilônia, também tinham condições. Por que você acha que para mim e para você vai ser diferente? Nós ouvimos muito falar, e às vezes até erroneamente nos apegamos a isso, numa graça barata. Sim, nós somos salvos pela graça, mas ela não é barata. Custou um preço altíssimo. E quem pagou foi Cristo Jesus. Então não entre nessa de que a graça, ela nos cobre, ela nos protege, ela nos abre os portais do Éden novamente. Mas ela custou um preço altíssimo e não é de graça. Não saiu de graça para Cristo Jesus. E da mesma forma, eu vou ficar um pouco repetitivo, mas da mesma forma que ele disse para Maria: eu não te condeno, a minha graça te basta, a minha graça cobre você, mas vá e não peques mais. Essa é a condição. Se eu e se você quer tomar parte no reino de Deus, a condição é essa: abandonar, cortar relações com o pecado. Ok? Vamos lá. Então vou repetir aqui. Da mesma forma, a promessa de reassentamento e prosperidade na terra após o exílio também dependia de condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento apontam para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi. Você pode ver isso em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, Zacarias, capítulo 9, versos 9 e 16. Essa promessa se concretizou na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Em quem se cumprem todas as promessas feitas ao antigo Israel. Embora o Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, ele afirma que as promessas de Deus se realizaram em Jesus Cristo e por meio dele. Você pode confirmar isso em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, e também Romanos, capítulo 15, verso 8. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo das bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Confirme isso lá fazendo a leitura de Efésios capítulo 2, verso 6. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo de que Ele voltará e, após um período de 1000 anos no céu, estabelecerá seu reino eterno na terra renovada, aqui, nesta terra. Esse será o cumprimento final de todas as promessas relacionadas à terra prometida. Tome a sua Bíblia aí novamente, abra em João capítulo 14, leia do verso 1 ao 3, também Tito, capítulo 2, verso 13, Apocalipse 21, verso 3. Após fazer essas leituras, responda a seguinte pergunta: qual é a esperança final apresentada nesses versos? E de que maneira a morte de Jesus assegura o cumprimento dessa esperança? Amém? A pergunta número 6. Qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida e de que forma ela se concretizou? A resposta sugestiva é: as promessas de retorno foram cumpridas parcialmente após o exílio, mas apontam para a restauração escatológica sob o Messias, que serão plenamente realizadas no reino eterno. Amém? Amanhã teremos o estudo adicional,
Até lá, um forte abraço, paz e graça.